Aleluia. 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 O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntavam a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Acompanhemos o rito de ratificação do matrimônio. Queridos noivos, já esposo e esposa há 17 anos, diante da igreja, depois de serem exortados na fé, procedam agora, diante da comunidade reunida, à aceitação mútua e recíproca, conforme pede o Senhor e ensina a Santa Igreja. Lucas e Isabel, vocês querem receber um ao outro por esposa, esposo, prometem a fidelidade, o amor, o respeito, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida de vocês. Isto vocês querem? Sim. Sim.
Para manifestar esse consentimento, fiquem de frente um para o outro. Lucas, eu te recebo por meu esposo, diante de Deus, diante da igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isabel, eu te recebo por minha esposa, diante de Deus e da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As alianças. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será para sempre entre nós. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal do amor e da fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será para sempre entre nós. Isabel, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Lucas, recebe essa aliança em sinal de amor e de fidelidade. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será para sempre. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será para sempre entre nós. Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e o sustente na fidelidade, no amor. O que Deus uniu o homem, a mulher não separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estão casados? Podem dar uma salva de palmas. Pena que o casamento na igreja virou aquele espalhafato todo e perdeu a singeleza, que é a delicadeza do amor de Deus, que é o mais importante. Queridas irmãs e irmãos, Senhor Luiz Augusto, nos seus 90 anos, Isabel e Lucas, toda a igreja. O Senhor hoje, na sua palavra que ouvimos, convida-nos a fazer mais alguns ajustes em nossa vida, como adornos de uma vida digna e em condições para recebê-lo no Natal. Ele já pediu para a gente colocar alguns enfeites em nossas vidas. Tirar a gula, a embriaguez, as preocupações com a vida. Ele pediu domingo passado, pela boca do profeta Isaías, nos atos vigorosos de João Batista, ele pediu para a gente enfeitar a nossa vida, não com artifícios
não com lusco-fuscos artificiais da China, com o lixo da China, que tomam conta dos nossos aterros sanitários, poluindo nossas nascentes, com tanto penduricalho que se compra perto do Natal. Mas ele pediu que a gente enfeitasse a nossa vida, endireitando as veredas, aterrando os vales, rebaixando montanhas e colinas, tornando retas as passagens tortuosas e aplanando os caminhos acidentados. Isso concretamente, essa pregação de João, provocou nos que o escutavam uma reação imediata. Como assim? Para receber o Messias a gente tem que fazer alguma coisa? Sim, cada um precisa reagir. Porque Deus só entra na sua vida pelo caminho que você prepara. Repito, Deus só entra na sua vida pelo caminho que você prepara. Isto não é um peso, mas é uma graça e é um sinal enorme do quanto o Senhor respeita a sua liberdade. Se você não quiser, Ele está ali pertinho de você. Mas se você não endireitar um caminho que chega até Ele, Ele te respeitará. Ele te ama, Ele te quer, Ele te busca, Ele te procura. Ele fica próximo, mas Ele só chega se você preparar o caminho. O Lucas e Abel têm maturidade para que eu fale diante da igreja o que eu já falei com eles. Eles ajudam no Ministério de Música há muitos anos. Uma freira pôs na cabeça de que o Lucas tinha que ser padre. E ele sofreu muito por isso. Não era o discernimento dele. Ele trouxe com ele grandes feridas porque não era a escolha dele. E Abel sofreu muito com isso também. Muito. Muito. O que um pregador, tentando dar palpite na vida do outro e dizendo ao outro o que ele tem que fazer e decidindo pelo outro, fazendo o caminho para o outro, dizendo seu caminho é esse, o perigo que é. E o Lucas foi uma vítima de uma pregação agressiva e abusiva por uma freira. Sofreu muito. Tem 9 anos que eu acompanho num processo de cura. Algumas vezes que ele falava em casar com Abel, eu dizia, com essas feridas que você traz com você, eu não te caso. Tem que, a palavra de Deus, tem que endireitar as veredas, aterrar os vales, rebaixar montanhas, tornar retas os caminhos, aplanar os caminhos acidentados. Deus precisa te levar ao altar pelo caminho que você prepara. E esse caminho na vida do Lucas e da Abel era curar as feridas de uma interpretação errada da vocação, que demorou tantos anos. 17 anos, pensa. Isso é minha obrigação falar, porque há uma responsabilidade muito grande na vida de nós pregadores. Hoje tem 3 categorias de gente que chega em João Batista e pergunta, e nós que devemos fazer? O que o pregador fala, as pessoas se submetem. Nós estamos feridos, horrorizados pelos depoimentos destas 2 últimas semanas com aquele curandeiro lá de Abadiânia. Ele fala, fecha os olhos para o pai enquanto abusa da filha. O perigo que é um pregador manipulando as consciências e as pessoas. O perigo. O perigo que é a gente fechar os olhos e permitir que o pregador ou o curandeiro faça o que quiser. Quando o Lucas falava comigo das suas feridas, eu disse muitas vezes, e é bom que eu diga isso para fortalecer o esclarecimento do meu papel de pregador.
grandes questionamentos que ele trazia, e eu falava, isso não é pergunta para fazer para padre, Lucas. Essa pergunta se faz para psicólogo, para psiquiatra, mas não para padre. Eu vou com você onde precisar, mas eu não vou te dar todas as respostas, porque eu preciso te dar respostas de fé. Outras respostas eu tenho que ajudar você a encontrar de quem é capacitado e qualificado para te dar essas respostas, não mais só, mas encontrar essas respostas. Nós precisamos ter coragem de reconhecer nossos limites. Vamos ao texto para ficar mais fácil. Essa semana, quando eu pensava no casamento do Lucas e lia nos jornais as notícias das vítimas do João de Deus lá, eu sempre vinha as feridas do Lucas e da Bel, porque vivendo 17 anos juntos, a ferida não é mais só de um, né? Vamos ao texto. João Batista pregando, e o povo reagiu, dizendo, nós não podemos mais ficar assim. Nós temos que fazer alguma coisa, senão o Messias não chegará. Tem muita gente que pensa que o Messias vai chegar se for lá nas lojas com os produtos da China e comprar muito bagulho e enfeitar a casa. Mas tem coisas mais sérias do que comprar bagulho da China para enfeitar a casa. João Batista vai dizer, vamos lá? Número 8 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 10 até o 18. Naquele tempo, leiamos juntos, as multidões perguntavam a João, brada? João respondia, multidão no Evangelho representa, é uma palavra quase pejorativa. É para dizer assim, os lascados. Eram aqueles que pertenciam a uma categoria de gente que não tinha pátria, cidadania, residência fixa, não tinha família, não tinha religião, não tinha nada. Aquela multidão que está pulando os muros lá para entrar nos Estados Unidos, aquela multidão saindo da África e querendo entrar na Europa. E a multidão, ela é sempre insana. A multidão, se você gritar e dizer, vamos construir uma ponte, constrói. Mas se você gritar, vamos destruir tudo, a multidão destrói tudo também. Ontem eu mandei para alguns, uma investigação sobre aquele comportamento das manifestações lá na França. E como é que a Rússia injeta dinheiro altíssimo nas redes sociais para atiçar o povo para aquela reação. Então, hoje a multidão ela é manipulada pelo poder do dinheiro, seja na eleição do Trump, seja na eleição do Brasil ou de qualquer lugar. Hoje a manipulação acontece de todo quanto é tipo. E a multidão vai na mensagem do WhatsApp. Não é? A multidão é insana. Sempre. E a multidão, por que João Batista prega? E o primeiro grupo que aborda João dizendo, o que nós vamos fazer para esse Messias chegar? Nós somos um bando de perrapados, pobres, sem cidadania. Não temos isso, não temos aquilo. João falou, olha, cuidado. Pega o resto do que vocês têm e prepara o caminho do Senhor com o resto do que vocês têm. Mas prepara. Tem 2 túnicas? Dê a quem nem 2 túnicas tem. Tem comida? Dê a quem não tem nem comida. Reparta da sua pobreza, que Deus entrará na sua vida pelo caminho que você preparar. Pela mão que você estender para o outro, Deus entrará na sua vida. Lembra o juízo final do Evangelho de Mateus? Estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber. Era estrangeiro, me destes, acolheste em casa, nu e me vestistes. Lembra? Preso ou
doente me visitastes. Deus entra em nossa vida pelo caminho que a gente prepara. Repito, isso acontece porque Deus te respeita. Ele não é arbitrário na forma de te amar e de entrar na sua vida. A multidão pergunta a João: o que devemos fazer? João diz: olhe para o que você tem, mas não temos quase nada. Pega o quase. Santo Tomás de Aquino tem uma expressão maravilhosa: que a graça de Deus opera naquilo que você apresenta. Se é migalha, manifesta a graça na migalha. Se você pega o pão que você tem, a graça vai manifestar pelo pão que você repartiu, que você tem, pela roupa. Mas põe na presença de Deus o que você tem, e a graça vai manifestar na sua vida pelo que você tem, multidão. Irmã, irmão, embora a palavra-chave da celebração de hoje é o gaudete, alegrai-vos. Precisamos nos alegrar. Se abrirmos os nossos armários lá em casa, vamos encontrar bem mais do que 2 túnicas. Se abrirmos a nossa geladeira e a nossa despensa, vamos encontrar bem mais que uma comprinha de R$ 4,60. 15.300.000 pessoas no Brasil vivem a extrema pobreza. Vivem com menos de R$ 5,00 por dia. Se abrirmos a despensa e a geladeira de casa, terá uma comprinha que vale bem mais que R$ 4,60. Então, as nossas possibilidades de preparar para que Jesus entre em nossa vida, repartindo o que nós temos com quem precisa de nós, é enorme. Eu tenho pedido e quase que insistido, isso até escandaliza alguns, os pedintes que vêm para o estacionamento da igreja e abordam vocês na saída da igreja, ou mesmo na rua, pedindo dinheiro, não dê dinheiro. Isso reproduz e sustenta um tipo de economia da escravidão, uma indústria da escravidão. João não falou para repartir dinheiro, falou para repartir roupa e comida. É muito diferente você repartir o seu pão, enfiar a mão no bolso e jogar. Porque repartir o pão cria vínculo. Dar o dinheiro dispensa. É preciso que nós nos envolvamos com a dor do mundo. Eu falando desse texto para um adolescente essa semana, profundamente revoltado com a família, eu meditando esse texto para o adolescente organizar a sua vida e reconciliar com o pai e a mãe, ele disse: lá em casa tem muito mais do que pão, do jeito que o senhor está falando, padre, mas lá em casa não tem alegria. O meu pai dá o melhor pão para nós, mas eu não me lembro da última vez que meu pai deu uma gargalhada conosco do jeito que ele dá com os amigos dele. Então, esse pão e essa túnica para ser repartida, você pode pegar e aplicar na sua vida. Pode ser uma gargalhada que você não dá na sua casa. A gente precisa de alegria. Um cristão triste é um trem feio demais. Não tem coisa mais horrorosa do que um cristão triste, emburrado. O tema da alegria não é um tema muito aplicado na fé, porque a gente associa a prática religiosa e as virtudes religiosas e as virtudes heróicas dos santos à disciplina, a rigor. E a gente vai ficando naquela coisa travada, bloqueada, triste, emburrada. E a gente diz assim: não, fulano é muito religioso, sistemático até, não gosta. Parece que as coisas de Deus e as coisas boas e corretas têm que ser necessariamente tristes. Não!
Pegue lá a segunda leitura para a gente entender melhor esse tema da alegria. Número 7 do seu folheto. Carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, brada a igreja. Alegrai-vos. Continua. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. O Senhor Está próximo. Para ele acabar de chegar, que seja conhecido por todos? Que a vossa seja conhecida. O grande enfeite na árvore de Natal que nós temos que pôr em nossa casa, a nossa bondade. Sabe que essa semana eu fui torturado por essa palavra, porque o tempo inteiro me vinha: o que é mais conhecido por todos em mim? É a minha bondade. O que é que as pessoas mais comentam sobre mim, sobre você? O apóstolo fala: alegrai-vos, e que a sua bondade seja conhecida por todos. Que as pessoas digam assim: não, ele tem esse defeito, mas a bondade. Não, ele tem essa fraqueza, mas a alegria. Às vezes é o contrário. Não, ele faz essa coisa boa, mas às vezes é o contrário, não é? Tem essa bondade pequenininha, mas deveria ser o contrário. Tem esse defeito ou esse defeito, mas a bondade, a alegria, convivendo com ele, com ela, que me marca. Vejamos mais. Outro grupo de gente vai atrás de João perguntando: foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, brada a igreja, que devíamos fazer? João respondeu, igreja: não cobreis mais do que foi estabelecido. Não cobreis mais do que foi estabelecido. A nossa relação com o leão do imposto de renda não é boa, né? Mesmo pagando a obrigação, a gente tem raiva do leão. Mas é verdade também que há em nós uma indignação pela imposição de pesadas e altíssimas taxas de impostos, e nós somos campeões no Brasil por uma imposição de taxas. Mas o fato das taxas serem impostas e tão pesadas não nos dá direito de sermos corruptos. Inclusive, quando se faz um exame de consciência para confessar, tem que perguntar: como eu sou correto nas minhas obrigações de pagar? Mas aqui se trata de quem cobra o imposto de renda. Qual é a ciência bíblica para aprovar o imposto? O princípio do imposto em Israel é muito interessante. É fruto da própria identidade histórica e da geografia do país. Você pode imaginar o país de Israel como essa igreja. Mais da metade de Israel fica na parte norte, no vale do Rio Jordão. Um pedaço de terra fertilíssima, no meio do deserto, com um rio de água doce e um lago gigantesco no meio do deserto, com uma fartura enorme. E um pedaço de terra muito visado pelos povos vizinhos que queriam invadir, matar quem estava lá ao redor, ou expulsar e ocupar aquela terra. Quando Israel tomou aquela terra na volta da escravidão do Egito, eles perceberam que não podiam ficar morando só na parte norte, ao redor da terra abundante, porque a parte sul, onde está Jerusalém, é uma parte extremamente pobre, de terra seca, de deserto, de pedra. Davi teve uma intuição: vamos colocar a capital lá no sul, para que o governo coordene e assegure o território, e colocaram umas 4 ou 5 tribos aqui no sul para cercar o território.
Então, a polêmica do imposto na Bíblia é que a turma do norte, que trabalhava muito num pedaço de terra de altíssimo nível de qualidade produtiva, recusava pagar o imposto para sustentar as tribos que moravam no sul. E aí começa uma coisa engenhosa da parte do povo judeu que até hoje sustenta. Qual foi a saída? O norte vai subsidiar a produção de coisas artesanais, manufatura, lá no sul. Começa a mandar o couro, os metais e a montar um processo de produção manual, artesanal, que virou uma grande potência, imagine. Então, o imposto, a Bíblia não critica muito o imposto porque ele tem uma função de sustentar a identidade do povo e o equilíbrio e a segurança da parte boa da terra. Você pode dizer, mas o nosso imposto não é assim. Então vamos lutar com medidas seguras e corretas e democráticas para mudar esse processo. Mas não sejamos corruptos com os corruptos, que esse não é o caminho. E nem percamos a identidade. Qual é a saída do norte? Quando Salomão morreu, Israel e Judá, os dois territórios, a turma do norte falou, nós vamos parar de mandar dinheiro para aquela cambada lá de baixo que não trabalha. Fica o dia inteiro debaixo da tenda, mexendo com artesanato, e nós aqui trabalhando na roça. Vamos mais não. Os dois filhos, Roboão e Jeroboão, filho de Salomão, dividem o país e fala, e nunca mais o país é o mesmo, a mesma unidade. E muitos de nós pensamos que a saída para o Brasil é, pega as partes pobres e faz fatia do país e fica onde tem abundância, nós viramos um país. Veja toda a campanha para o sul, não é? Então, aqui se trata de um povo que tem uma consciência profunda de identidade de povo. E a bênção só chega para mim quando eu pertenço ao povo da aliança. Hoje se pensa assim, não, eu sou uma pessoa da aliança, indivíduo. A fé bíblica é uma fé genuinamente comunitária e coletiva. Não existe base para individualismo na Bíblia. A fé bíblica, a fé cristã, infinitamente mais que o Antigo Testamento. Não se pensa a ação de Deus na vida minha sem a igreja, sem a minha pertença à comunidade do povo. Então, os cobradores de impostos aqui representam a distribuição, a equidade, a justiça, o equilíbrio de um país. E João fala para eles, olha, não cobreis mais do que estabelecido, não enriqueça ilicitamente, não sejam corruptos e desonestos. Vale para nós hoje essa recomendação de João? Sim? Vejamos o terceiro grupo que aborda João. Terceiro grupo, versículo 14. Havia também... Havia também soldados que perguntavam, juntos, igreja, e nós? Que devíamos fazer? João respondia, brada a igreja. Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. Qual é o princípio base da corrupção? Eu não queria fazer coisa errada, mas as necessidades me obrigaram, não é? Todo corrupto não fala isso? Não, com o salário que a gente ganha. Se você pegar essa indústria horrorosa, nojenta, perversa dos programas de violência na televisão brasileira, que é uma base enorme para a manipulação das massas. Esses camaradas, todos que sustentam esses programas policiais e da violência, no país inteiro, eles têm uma aliança enorme entre a justiça e o mundo do crime.
E eles sempre defendem a bandeira de que o policial cometeu esse crime porque tem que melhorar o salário do policial. João fala, não, ninguém pode ser autorizado a ser violento, corrupto, a fazer falsas acusações, a tomar dinheiro à força porque ganha pouco salário pequeno. Lute para melhorar seu salário. É direito de todas as categorias lutar para ter salário melhor? É. Mas ninguém tem direito de ser corrupto, desonesto. Serve para os dias de hoje? Real. É para agora que esse texto fala. O soldado tem a função de resguardar o quê? A segurança e a paz. Eu tenho a graça de conhecer homens e mulheres policiais de altíssimo quilates, de envergadura nobre, de retidão enorme. Mas nós sabemos do caos na segurança pública no Brasil, em Goiás. Nós sabemos. Ontem mesmo saiu a sentença dos pais do Pedro Henrique, que teve o filho morto de uma forma tão bárbara. Das 60 mil mortes, 59 mil e tantas mortes do ano passado no Brasil, o que tem em comum das 60 mil mortes? O que tem em comum entre quem matou e quem morreu? Dois elementos importantes que identifica, que cruza os dados. Qual é o perfil de quem matou e qual é o perfil de quem morreu? Os dois grupos são pobres e sem acesso à escola, à educação. E eu acho que a mais perigosa e perversa etapa que nós estamos vivendo no Brasil, posso ser corrigido, é agora a escola de longa distância. Aula não presencial. Se o trem está feio com a meninada na escola, preparemos-nos para daqui 15, 20 anos. Preparemos-nos. Quem não está dando conta de fiscalizar as nossas escolas públicas, vai dar conta de fiscalizar a menina em casa com o computador ligado, minha gente? Então, a segurança, a paz, são fruto da justiça. São frutos de um sistema de disciplina, de organização, de educação, de saúde. A paz não vem assim caída do céu, ela é construída por nós. Mas quando João Batista prega nesse nível, dizendo para todo mundo que todo mundo tem alguma coisa para fazer, aí é a hora que a multidão entende tudo errado e faz uma besteira. Vamos ver? O povo estava na expectativa e todos se perguntavam, leia, no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água. Brada a igreja, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Diga comigo, Jesus é mais forte do que eu. Jesus virá. Ele é mais forte do que eu. Ele é mais forte do que eu. Continue. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Para lá. Jesus está vindo, mas está vindo com a pá na mão. A pregação da palavra de João e a pregação da igreja prepara você, capacita e qualifica você para se alimentar dos divinos sacramentos. Principalmente a Eucaristia é que torna você um grão de trigo bom, que o Senhor com a pá na mão vai te recolher no celeiro.
Uma das minhas brigas com Lucas e Abel casa porque vocês estão na igreja, mas não recebem a Eucaristia porque vocês estão em adultério. E quem não recebe a Eucaristia não vai virar trigo que presta, vai ser um trigo xoxo, vai ser só palha e vai para o fogo. Tá claro? Tá claro? Tá claro, Lucas e Bel. Nesse Natal, Jesus chegando com a pá na mão, vai jogar-me, vai te jogar onde? No fogo ou no celeiro? É você que escolhe. É você que escolhe. De novo, o tema da educação. Tanto para a multidão, a formação da multidão, a educação da multidão. A multidão quer sempre caminho mais fácil. Já que João está tão bom, vamos fazê-lo Messias. Estão perguntando no seu íntimo. Fizeram isso com Jesus a primeira vez que ele multiplicou os pães. Queriam levá-lo para Jerusalém e aclamá-lo rei. Da cesta básica para todo mundo, vamos fazê-lo rei. João diz, não gente, para aí. Ele é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sandália dele. O pregador precisa ter coragem de falar em que eu não sou digno, qual é a minha indignidade. O pregador precisa pôr Cristo sempre acima dele. O pregador tem que sempre dizer, é Cristo a estatura que nós buscamos e não a do pregador. Pobre de quem faz do pregador o ponto de chegada e para no pregador. Se João disse, eu nem mereço desamarrar a sandália, com o que é que ficaria para eu fazer, minha gente? Tadinho. Mas a educação da multidão, que sempre quer a caminho fácil, quer atalho, sempre acha que não pode fazer alguma coisa e deve receber tudo pronto. João diz, não, reparta seu pão, reparta sua túnica, mas faça alguma coisa. O mundo novo que virá, virá pelas obras de suas mãos também. Você quer ver o futuro do Brasil? Passe na porta das escolas na hora dos pais deixarem os filhos e pegarem os filhos. Você verá o futuro do Brasil. Inclusive as escolas católicas. É assustador. O pai, a mãe que se mata para colocar os meninos nas melhores e mais caras escolas, mas que todos os dias deixa o menino na escola, com todo mundo buzinando para ele, ele buzinando para todo mundo e xingando todo mundo e recebendo xingo. E o professor na sala de aula se matando para ensinar princípios e valores éticos. Vai dar resultado esse trem? Vai? Claro que não. Claro que não. Passe na porta da escola que você vai entender o futuro. Porque o filho vê todos os dias o pai e a mãe desmentir o professor, na entrada e na saída da escola. Ele vai pegar o atalho. Aquilo é bom, é bonitinho, mas o caminho nosso é... E é assim, quanto mais alto o padrão da escola, isso não é preconceito. Quanto mais alto o padrão da escola, aqui no Brasil, mais alto o nível de desrespeito das regras de entrada e saída. Isso não é opinião minha, não. Abra qualquer dado da internet aí. Irmã, irmão, o Senhor vem nesse Natal. Ele vai entrar na sua vida e trazer alegria para você no caminho que você preparar. Amém? Prepare esse caminho. Incline a sua cabeça. Peça ao Senhor para te ajudar a acolher a chegada dele, enfeitando a sua vida com honestidade, com justiça, com bondade, com respeito, com amor.
com retidão. Peça ao Senhor para te ajudar a vencer todos os vícios, manias e repetições de fraquezas que tornam você uma pessoa que não é conhecida pela bondade, mas pela fraqueza. Peça ao Senhor para te transformar em instrumento da bondade de Deus para o mundo, para a sua família, para a sua casa, para a sua escola, para o seu trabalho, para o mundo. Vem Espírito de Deus E confirme no meu coração e confirme no meu coração que sou amado, que eu sou amado, sou filho amado, sou filho amado, que amado eu sou. que amado eu sou. Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus e confirme no meu coração e confirme no meu coração que eu sou amado, que eu sou amado, sou filho amado, sou filho amado, que amado eu sou. que amado eu sou. É bom, Senhor, saber que sou É amado. bom, Senhor, saber que sou amado. Bem mais do que saber, Bem mais do que saber, desejo desejo crer. Vem Espírito de amor, Vem Espírito de amor, me convença de me que convença sou de que sou um filho um filho amado, feito para amar. É bom, Senhor, saber É bom, Senhor, saber que sou amado. bem mais do que saber, Bem mais do que saber, desejo desejo crer. Vem Espírito de amor, Vem Espírito de amor, me convença de me que sou convença de que sou um filho amado, feito para amar. Um filho amado, feito para amar. De pé, um filho amado. Um filho amado, feito para amar. Deixe o folheto no banco, leve ante as mãos e cante. Um filho amado, feito para amar. Um filho amado, feito para amar. Estenda as suas mãos para a cruz de Jesus e reze. Jesus, o Senhor não me deu o pão O Senhor não me deu o pão que estava sobrando, que estava sobrando, mas fez do seu corpo mas fez o seu o pão da minha vida o pão da minha para a vida, minha salvação. para a minha salvação. O Senhor deu o seu sangue O Senhor deu o seu sangue para matar a sede para matar a sede, que o pecado secou em mim, que o pecado secou toda paz, toda paz, toda fonte de amor. toda fonte de O seu sangue restaurou O seu sangue o restaurou que o pecado matou em mim. o que o pecado matou. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus. porque na cruz, Porque na cruz, despido de suas vestes, despido de suas vestes, corpo e sangue o Senhor oferece, corpo e sangue o Senhor oferece, que me capacita, que me me capacita, qualifica me qualifica para ser hoje para ser hoje um trigo bom, um trigo bom, guardado no seu celeiro. guardado no seu celeiro. Jesus, Jesus, por esta palavra que ouvimos, por esta palavra faz de mim faz de mim um trigo bom, um trigo bom, guardado no seu celeiro. guardado no seu Não me deixe ser palha não me deixe jogada no fogo jogada no que não se apaga. que não se Jesus, Jesus, obrigado obrigado por seu sangue derramado, por seu sangue, por seu corpo oferecido por seu corpo oferecido,
em sacrifício de amor. Em sacrifício de amor. O Senhor me preenche O Senhor me preenche de amor, de amor, de alegria de alegria e de paz. e de paz. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Põe a mão no seu coração. Faça sua oração de louvor e de gratidão a Jesus, por todo o amor com que Ele te amou e te ama, por tudo que Ele realiza e opera para trazer a salvação para a sua vida, para fazer a sua bondade ser conhecida por todo o mundo, para fazer de você uma mulher, um homem da alegria, da bondade, do amor, da justiça, da partilha, da honestidade, da retidão. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor fez de nós filhas e filhos amados. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.